Olá, uma ótima tarde para você. Está no ar o Agricultura BR. Olá, seja muito bem-vindo. Hoje é terça-feira, 16 de maio. Atenção para os destaques desta edição. Os destaques vêm pelos fundamentos, alguns fundamentos que não são muito positivos para a soja, principalmente na negociação em Chicago, como, por exemplo, o forte avanço no plantio da nova safra e também o esmagamento por lá que foi reduzido durante o mês de abril. Mas há outros fatores que têm feito com que a soja consiga subir lá na Bolsa Norte-Americana. Aqui no Brasil, a Biov eleva a expectativa de produção e de exportação da soja do país. Olha, os embarques brasileiros de soja, de acordo com a Secretaria de Comércio Exterior, chegaram a mais de 5 milhões de toneladas em 9 dias úteis. E conheça ainda nesta edição duas novas variedades de feijão de grãos especiais. Do mercado físico, mercado futuro, previsão do tempo, a partir de agora, é o Agricultura BR no ar. Uma nova reunião para debater a cobrança do Fundo Rural aconteceu em Brasília nesta última segunda-feira. E mais uma vez, a bancada ruralista e o governo federal não entraram em um acordo a respeito do retorno da cobrança do fundo. Uma nova reunião foi marcada para a próxima quarta-feira agora, de onde deve sair a decisão sobre esta situação que está circulando pelo meio rural do país já há algum tempo. Nesta edição, você acompanha todos os desdobramentos das negociações e vai saber também em detalhes quais foram as propostas colocadas em pauta nessa última segunda-feira. E os embarques brasileiros de soja durante o mês de maio vêm com bom volume. Alcançaram 5 milhões e 10 mil toneladas em 9 dias úteis durante maio. E ainda restam 13 dias para embarques. O fator é que nós temos uma situação que vem sendo apresentada desde o começo do ano. Essa situação está ligada à redução dos valores da tonelada da soja no cenário internacional. Mas vamos mostrar os números, começando primeiro pelo volume de embarque. Volume de embarque que em maio de 2016 contabilizou 9 milhões 910 mil toneladas, está na cor verde porque já está completo. Abril de 2017, mês passado, chegou a 10 milhões 430 mil toneladas. Na cor vermelha, porque ainda temos 13 dias de embarque pela frente, maio de 2017 alcançando 5 milhões e 10 mil toneladas de soja que foram embarcadas. Esses são os dados da Secretaria de Comércio Exterior para o volume. Vamos saber agora como é que vem o faturamento das tradings que operam com a exportação de soja no Brasil. Vamos aos números, então, trazendo aqui o mesmo cenário, números que foram divulgados nesta última segunda-feira. Maio de 2016, 3 bilhões e 600 milhões de dólares foram faturados. Em abril, mês passado, chegou a 3 bilhões 940 milhões de dólares, falando aqui do faturamento para o mês de abril de 2017. Você vê que supera maio do ano passado. E maio de 2017 já alcança 1 bilhão 850 milhões de dólares. Mas aqui que vem a situação, vem com bom volume. É provável que se tenha, pelo ritmo que vem, é muito provável que maio de 2017 supere maio de 2016 em relação ao volume embarcado. Em relação ao faturamento, também deve ser um número bem parecido, porque os valores vão caindo semana a semana no cenário internacional. Essa última semana é que teve uma estabilidade melhor, mas olha como é que vem o valor pela tonelada. Aqui o valor da tonelada em maio de 2016, valor médio durante todo o mês de maio do ano passado, foi de 363 dólares e 10 centes. Em abril deste ano, o preço médio, considerando todos os dias de embarque, alcançou 378 dólares e 50 centes. Maio de 2017, a média do valor desses 9 dias úteis iniciais é de 370 dólares e 30 centes. Aqui os números relacionados aos embarques de soja parcial que foi divulgado nesse último dia 15 de maio.
E a onda de otimismo em relação à safra de soja do Brasil dessa atual temporada continua. Dessa vez foi a ABIOV, a Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, que elevou a sua expectativa de produção do grão aqui no país. A instituição também aumentou a expectativa de exportação da soja pelo Brasil na temporada 16-17. Os dados foram divulgados na manhã desta terça-feira, agora há pouco. Você acompanha eles todos agora com a gente. Veja na sua tela quais eram as projeções no mês de abril e quais são as novas projeções no mês de maio. Veja que em relação à produção, nas colunas em cor verde, a ABIOV elevou a sua expectativa de produção do grão em 110 milhões e 700 mil toneladas para 112 milhões e meio. Já em relação às exportações de soja pelo Brasil, o volume esperado saiu de 60 milhões e 300 mil toneladas, estimados em abril, para 61 milhões e 700 mil toneladas neste mês de maio. Elevação de cerca de 1 milhão e 800 mil toneladas em relação à expectativa de produção e de 1 milhão e 400 mil sobre os números de exportação. Os novos números da ABIOV estão próximos às outras expectativas oficiais divulgadas por órgãos aqui do Brasil e também pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. A gente coloca todos os números agora lado a lado para você de casa ver o que estão esperando em relação a essa safra de soja do país que já está na reta final por aqui. Em relação à produção, colunas em verde, você vê na primeira coluna que o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos estima a produção brasileira em 111 milhões e 600 mil toneladas. A ABIOV tem a sua expectativa em 112 milhões e meio, como vimos há pouco, e a CONAB tem a melhor projeção, uma safra de 113 milhões de toneladas. Em relação às expectativas de exportação, a da ABIOV é a menor. Os Estados Unidos acreditam que o Brasil deva enviar ao exterior na safra 61 milhões e 900 mil toneladas do grão. A ABIOV, 61 milhões e 700 mil e a CONAB é a mais otimista. Acredita que o país envie ao exterior na atual temporada 63 milhões de toneladas. E nesta última segunda-feira, o Departamento de Agricultura norte-americano divulgou o seu relatório de acompanhamento de lavouras, que mostra o estado de plantio e também de desenvolvimento de várias culturas, como milho, soja, trigo, entre outros. No caso da soja, tivemos mesmo uma situação que deveria estar tudo certo, céu azul para os norte-americanos, porque o avanço por lá para a semeadura da oleaginosa foi extremamente elevado. E se soja vinha com atraso até uma semana antes, até o dia 7, esse dia 14, semana encerrada no dia 14 de maio, mostrou uma forte recuperação. E essa recuperação ela é tão elevada que o mercado aguardava uma mínima de avanço que ficaria entre 23% até 28% da área cultivada nos Estados Unidos. Foi muito além disso. Chegou a 32% a área de plantio com soja para os norte-americanos, igualando a média dos últimos 5 anos, que também é de 32%. Vamos aos dados, então. Temos aqui números para os Estados Unidos, plantio de soja até o dia 14 de maio. Chama atenção, 14 de maio de 2017, 32% da área foi cultivada. Até 14 de maio do ano passado, de 2016, eram 34%. Mas quem está nos acompanhando, o telespectador, tem que observar também que a área de 2017, ela é maior, ela é realmente superior do que a área do ano passado. Então, vem realmente num ritmo muito forte, inclusive igualando a média entre 2012 e 2016, portanto, 5 anos em 32%. E mais do que isso, soja começou a emergir nos Estados Unidos, começou a florescer a soja pelos campos norte-americanos que foram cultivados no início e é o que nós mostramos agora. Também em linha com o que acontecia na média dos últimos 5 anos e muito próximo daquilo que acontecia no passado. Até 14 de maio de 2017, a temporada nova vem com 8% da soja já emergindo. Até 14 de maio do ano passado eram 9%, a média dos últimos 5 anos também é de 5%. Portanto, temos aqui uma situação na qual vem
praticamente em linha esse desenvolvimento da soja nos Estados Unidos. Aqui no caso, aquelas tempestades que atingiram as áreas de desenvolvimento, as áreas de cultivo da oleaginosa, elas acabam influenciando muito mais os dados de desenvolvimento de soja do que de plantio. Plantio realmente vem muito mais forte, vem muito intenso o plantio de soja nos Estados Unidos. Mas não foi esse o único relatório apresentado nesta segunda-feira. Outro número que foi também divulgado pelo Departamento de Agricultura norte-americano foi o de inspeção. As inspeções até o último dia 11 de maio. Foram inspeções fracas, né? A soja que foi embarcada chegou a pouco mais de 285 mil toneladas, mas o suficiente para colocar os embarques totais de soja da temporada 2016-2017 acima de 50 milhões de toneladas. Veja os números. Nós vamos ver aqui os números de embarques em 2016 até o 11 de maio e também os números de embarques de 2017 até a mesma data. Observe que no último ano os embarques chegavam a 43 milhões 270 mil toneladas, aqui representando a temporada 2015-2016. E até 11 de maio de 2017 alcança 50 milhões e 90 mil toneladas de soja já embarcadas. Portanto, é muito mais intenso mesmo, assim como as vendas de soja dos Estados Unidos são muito mais intensas na temporada 2016-2017 e os embarques também. Dados divulgados sobre a soja norte-americana nessa última segunda-feira não foram positivos para o mercado. Além do avanço no plantio ter ocorrido de maneira bastante forte nesta última semana, um outro dado chamou a atenção: o volume de soja esmagada pelos Estados Unidos no mês de abril, que foi realmente muito fraco. O volume ficou abaixo da expectativa do mercado, abaixo do volume processado em março deste ano e também inferior ao volume de abril do ano passado. Vamos acompanhar os dados na tela agora, divulgados, como eu disse, nessa última segunda-feira por uma instituição norte-americana. Veja na última coluna à sua direita, na cor em azul, o volume de soja esmagada pelo país no mês de abril. Foram ao todo 3 milhões e 800 mil toneladas. Esse volume ficou abaixo da expectativa do mercado, na cor em vermelho, que era de 3 milhões 940 mil, na média esperada, abaixo de março deste ano e também de abril do ano passado. Em abril de 2016, os Estados Unidos tiveram esmagamento de soja de 4 milhões e 20 mil toneladas e em março deste ano de 4 milhões 170 mil. Números, portanto, fracos em relação ao esmagamento da soja norte-americana. E nesta terça-feira, exportadores privados dos Estados Unidos avisaram o Departamento de Agricultura do país de que fizeram vendas avulsas de soja na ordem de 132 mil toneladas para destinos não declarados. Bom, e os fundamentos para o mercado da soja apresentados há pouco pela Juliana em relação, por exemplo, à Associação Nacional dos Esmagadores de Soja, processadores de soja dos Estados Unidos, não são positivos. Mostram uma demanda interna menor para a oleaginosa durante esse mês de maio. Abril, inclusive, já vinha abaixo do que acontecia há um ano e agora, mais uma vez, isso repete e ainda ficando com o número abaixo do que acontecia um mês antes. Agora, um outro destaque também que não é nada positivo para o cenário é esse forte avanço para a safra nova. A temporada 2017-2018 teve na última semana, encerrada nesse domingo, do dia 14, um forte avanço, 18 pontos percentuais de avanço de acordo com o Departamento de Agricultura norte-americano. Quer dizer, foi muito forte o desenvolvimento dela, nada atrapalhou, o clima ajudou bastante nesta semana, não há dúvidas em relação a isso, conseguindo até recuperar um forte atraso que teve exatamente uma semana antes. Então, são fundamentos que deveriam mexer com o mercado e trazer uma pressão negativa sobre os valores negociados em Chicago. Entretanto, há outros fatores que podem ser colocados aqui para justificar valores estabilizados ou até ganhando alguma coisa. Entre eles, podemos colocar a desvalorização do dólar frente às principais moedas do mundo. É isso que está acontecendo neste momento. O dólar está perdendo força no cenário internacional. O dólar fora do Brasil, quando cai o preço frente às principais moedas, ele acaba ajudando o produto americano a ter um pouco mais de competitividade. E o dólar cai no mercado presente e cai no mercado futuro também no cenário internacional.
Mas o principal fundamento que tem feito com que soja em Chicago mantenha alguma estabilidade, até alguns valores muitas vezes em ganho, é a soja do Brasil. A comercialização de soja no Brasil, apesar de termos tido alguns momentos de destravamento do mercado, continua com uma comercialização muito baixa. Inclusive, você tem visto isso nas nossas últimas edições. Comercialização baixa de soja, isso faz com que ela siga tendo valores um pouco mais interessantes com soja lá na Bolsa de Chicago. Aliás, hoje ela vinha em ganho até poucos minutos. Vamos saber se a soja continua assim. Soja continua ganhando, ganha menos do que já ganhou no dia de hoje, mas ainda assim vem em patamares positivos. A posição de julho é a de mais curto prazo, é que tem maior liquidez também no momento. Alta de 0,36% a $9,68 o bushel. Agosto, ganho de 0,31%, negócios a $9,69 o bushel. Já a posição de setembro vem subindo 0,20% a $9,64, mais 75 por bushel. Bom, o clima nos Estados Unidos continua sendo assunto por aqui, porque depois das tempestades que o país passou, há 2 semanas mais ou menos, o clima voltou a melhorar e, como a gente já viu, o plantio avançou e surpreendeu todo mundo. Vamos saber agora com a Nadiara como que ele se comporta nos próximos dias. Olá, Nadiara, boa tarde. Olá, boa tarde a todos que nos assistem. Nesses últimos dias, as temperaturas vêm subindo gradativamente sobre o meio oeste americano e as chuvas têm ocorrido de forma frequente, mas com volumes que não têm sido tão expressivos a ponto de paralisar as atividades de plantio. Então, especialmente o plantio do milho e da soja avançam bem sobre as áreas produtoras. Agora, para os próximos dias, há previsão de chuva mais generalizada e com volumes expressivos em algumas áreas, especialmente mais a oeste do cinturão produtor de grãos. Algumas localidades podem receber mais de 50 milímetros. É uma chuva que, em alguns momentos, pode atrapalhar as atividades de plantio. Quanto às temperaturas mínimas, ainda faz frio nas próximas madrugadas, mas em boa parte aqui da área central, a principal área produtora, essa temperatura já fica por volta de 10 graus. Então, já é uma temperatura mais amena, já um ponto ideal para o plantio e também germinação dos grãos. Durante as tardes, as temperaturas ficam mais elevadas, as máximas chegam em torno de 31 graus em algumas cidades e a 29 graus aqui um pouco mais a norte. Durante o segundo período, entre os dias 21 e 26 agora do mês de maio, continua chovendo em boa parte das áreas produtoras, mas o volume de água não será tão expressivo. A previsão é de volumes em torno de 15 milímetros em 5 dias. Isso significa que as pancadas serão isoladas e alternadas com períodos mais longos de tempo seco e as atividades devem avançar bem de plantio. Aqui sobre as áreas mais ao meio oeste americano, as temperaturas ainda devem ficar por volta de 10 graus. Então, nestes próximos períodos, ainda temperaturas um pouco mais baixas. Mas essa temperatura de 10 graus do ar já é uma temperatura boa para plantio. Durante as tardes, as temperaturas devem ficar mais amenas, variando de 23 a 26 graus. Então, esse será um período um pouco mais frio nas áreas produtoras do centro-oeste americano. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! Obrigada, Nadiara. Até mais. Como o clima nos Estados Unidos não impacta só o mercado da soja, mas também do milho que está sendo cultivado por lá, vamos agora aos destaques do cereal. O milho que teve um ótimo avanço no plantio para a temporada 2017-2018 até esse último dia 14 de maio, até o último domingo. O avanço foi tão grande que chegou a 24 pontos percentuais entre a semana encerrada no dia 7 e essa no dia 14 de maio. Também conseguiu retirar quase todo o atraso que vinha apresentando em relação à semeadura no último ano. Agora, a diferença está em apenas 2 pontos percentuais, mostrando que a última semana foi realmente muito positiva para os norte-americanos que estão fazendo cultivo tanto da soja quanto do milho. No milho, os dados são tão expressivos que, neste momento, eles atingem 71% da área a ser cultivada, já plantada com cereal. Veja os dados agora, nós trazemos aqui o plantio de milho para os norte-americanos. No dia 14 de maio de 2017, ou até o dia 14 de maio de 2017, 71% da área já havia sido cultivada. No ano passado, na mesma data, estava em 73%. Os números atuais, eles já superam a média dos últimos 5 anos. No
Nos últimos 5 anos, a média é de 70% para a data do dia 14 de maio, portanto, vem com bom desempenho, vem com bom desenvolvimento o milho sendo plantado nos Estados Unidos. O que não vem talvez com grande desenvolvimento, e aí a questão daquela tempestade que tivemos há 14 dias para os norte-americanos, ela trouxe uma influência muito forte em relação a isso. O milho que está emergindo, o milho que está florescendo, fica numa situação bem inferior à do último ano e também à média dos últimos 5. Veja conosco então como é que fica essa situação. Até o dia 14 de maio de 2017, 31% das áreas cultivadas, já cultivadas com milho nos Estados Unidos, estavam em processo de afloramento. Na mesma data no passado, eram 41%, isso aqui mostra o atraso no desenvolvimento da planta. Na média dos últimos 5 anos, de 2012 a 2016, são 36%, portanto, vem com atraso sim o desenvolvimento da planta, do milho que já foi cultivado nos Estados Unidos, em relação ao último ano e também à média dos últimos 5 anos. E nesta última segunda-feira também foram apresentados os dados de inspeção dos embarques de milho dos Estados Unidos. O mercado esperava um volume máximo de embarques na ordem de 990 mil toneladas, mas o volume surpreendeu, alcançando 1.395.000 toneladas do cereal inspecionadas para serem enviadas ao exterior. Com isso, o volume total de embarques norte-americanos do cereal na temporada atual chega a mais de 40 milhões de toneladas. Vamos acompanhar qual que é a diferença desse ano na comparação com o ano passado. Veja que até o dia 11 de maio, portanto, em 2016, os Estados Unidos tinham vendido ao exterior 26.140.000 toneladas do cereal. Os embarques este ano estão para lá de acelerados, já alcançaram 40.720.000 toneladas. Números positivos para o mercado, além disso, desenvolvimento mais lento do milho que foi recém-implantado nos Estados Unidos. Vamos saber como esses dois fatores afetam o mercado, então. Vamos ao vivo para a Bolsa de Chicago acompanhar os negócios deste momento. Milho ainda assim vem reagindo com queda. Um fator negativo para o mercado seria a aceleração no plantio. Apesar do desenvolvimento não estar cumprindo o cronograma com que se via nos anos anteriores, o plantio esse sim já chega a 71% da área a ser cultivada. Mercado então vem reagindo desta maneira, em queda. Posição de julho opera agora $3,66 por bushel, com queda de 0,47%. Milho negociado para setembro vem a $3,74 por bushel, com baixa de 0,39%. E o milho para dezembro a $3,83 mais 75, baixa agora para essa posição é de 0,38%. Por aqui é hora de conferir os valores do milho por todo o Brasil. No próximo bloco tem o assunto Fundo Rural. Você vai saber quais foram as propostas colocadas em pauta nessa última reunião dessa segunda-feira. Olha, eu vou aproveitar para conversar com o pessoal que está entrando em contato com o programa pelo Facebook, pelo Twitter. Estão aí os endereços na tela, pelo WhatsApp também, 67996562266. Quem entrou em contato conosco pelo Facebook, Juliana, foi o Nilson Alves dos Santos. Ele é de Tijuca, no estado de Santa Catarina, acompanha o programa, gosta do programa. Obrigado pela sua participação. Nós vamos para um intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta com essas e muito mais informações para você. No cenário internacional, o dólar está recuando nesta terça-feira, assim como começou essa semana, vem caindo, vem perdendo força frente às principais moedas do mundo, tanto o dólar index quanto o dólar no cenário futuro, também comparando as principais moedas do planeta. Vamos saber como é que vem os negócios aqui no Brasil, que o dólar volta a cair, continua cedendo, 0,45% de queda, vem a R$ 3,09 mais 4, além do acompanhamento do cenário no exterior,
anterior, de que é um dólar mais fraco, um dólar perdendo força, também tem o desenvolvimento das situações políticas no Brasil que vão apontando para uma reforma que será aprovada, a reforma da Previdência, que vem sendo apontada como uma vitória certa pelo governo federal. E uma nova reunião para debater o retorno da cobrança do Fundo Rural aconteceu nessa última segunda-feira em Brasília. E mais uma vez, a bancada ruralista e o governo federal não chegaram a um acordo e decidiram adiar para essa próxima quarta-feira a decisão desse impasse. De acordo com parlamentares que estavam presentes na reunião, o governo federal apresentou uma proposta que foi contestada pela Frente Parlamentar da Agropecuária, que, por sua vez, apresentou uma nova sugestão. O deputado federal Jerônimo Goergen, do PP do Rio Grande do Sul, publicou nas redes sociais um vídeo trazendo um resumo do que foi proposto na reunião. Acompanhe o que ele disse. Os produtores e produtoras rurais de todo o Brasil, eu quero trazer aqui uma atualização das negociações que estão sendo feitas com o governo com relação ao Fundo Rural. Terminamos mais uma reunião hoje, de 2 horas, com toda a equipe da Fazenda, o ministro Meirelles, o Jorge Rachid, secretário da Receita Federal, e tivemos uma negociação que, no meu ponto de vista, evoluiu em alguns pontos e outros pontos de vista me deixaram bastante preocupados. Começamos a reunião, o próprio ministro confirmando, que os débitos até 30 de abril, agora de 2017, estariam inseridos nesta negociação pelos últimos 5 anos de cobrança dos produtores que não pagaram em razão do trâmite da ação no Supremo Tribunal Federal. E que até 31 de agosto teria que o produtor fazer a adesão ao programa para então poder ser incluído numa negociação que está sendo feita. Bom, naquele momento apareceu a proposta diferente da que estávamos falando na semana passada, de uma entrada de 5% da dívida a ser pago em 5 parcelas e de um parcelamento em 180 meses, que seriam 15 anos. Nós dissemos que não era exatamente isso que estávamos negociando, demorou um tempo, suspendemos a reunião, voltamos para a reunião e aí vem o que eu vou transmitir, que não está confirmado, portanto não sairá a medida provisória nem hoje, tampouco amanhã, quarta-feira possivelmente se evoluir a negociação, porque eu fui um dos que defendi que deveríamos reunir a Frente Parlamentar Agropecuária para avaliar esta proposta nos termos em que ela se encontra. O que ficou combinado então é que haverá a edição de uma medida provisória, caso seja definido, não está batido o martelo ainda, e esta medida provisória fará a seguinte alteração. O Fundo Rural, que hoje é 2%, e cobra junto mais 0,2% do Senar e mais 0,1% de um seguro de ambiente do trabalho, portanto são 2,3%, mas Fundo Rural é 2%. Este Fundo Rural cairá a partir de janeiro para quem vinha pagando a normalidade para 1,5% total, sendo 1,2% deste o Fundo Rural. Para quem não pagou, então passaria a pagar imediatamente a partir de novembro, quando é o prazo para a adesão, e este é um dos pontos que eu não concordo. Eu entendo que nós temos que ter até 31 de dezembro, porque o pagamento só se dará no ano que vem, então não há essa pressa. E não concordo com o parcelamento de uma entrada de 5% em 5 prestações de 1% a partir de novembro para concluir até março. Do total da dívida, incluindo 100% dos juros, 100% da multa e 100% dos encargos. E o restante dos 95% que falta da dívida seriam parcelados em 180 meses, ou na verdade em 15 anos, com um pagamento de no máximo 0,8% ao ano. Isso, no meu ponto de vista, cria até uma complexidade de pagamento, porque o produtor, quando não tem o faturamento, tem que ir lá e declarar 0% todo mês. É uma burocracia que eu não acho certo que o produtor tenha que pagar. Mas, de qualquer forma, nós conseguimos evoluir, então, para 15 anos, no total de 0,8% sobre o faturamento, estamos discutindo essa questão mensal, aí com desconto de 100% do juro, do 95% da dívida, e 25% de desconto nas multas e nos encargos, como os honorários de sucumbência, por exemplo. Então nós manteríamos isso por uma questão que o próprio Código de Processo Civil teria esta imposição na leitura do Ministério. Mas conseguimos, e esse é um lado bom, mais 5 anos caso haja resíduo para o pagamento depois dos 15 anos. Então, na verdade, se joga para 20 anos a dívida.
por aqui o Agricultura BR traz agora como é que vem se comportando o mercado físico brasileiro de milho, mostrando os estados, começando pelo estado de Goiás, também trazendo um intervalo dos últimos 60 dias, as perdas que houveram nesse período e depois um mais curto prazo, mostrando o que vem acontecendo neste momento com os valores da saca de 60 quilos. Então acompanhe conosco, há uma expectativa de uma grande safra no país, é inegável que isso deva acontecer mesmo e com isso os últimos 60 dias tem um registro de forte queda para o milho no estado de Goiás. O valor médio no dia 15 de março era de R$ 27,25, já no dia 7 de abril, recuava a R$ 22,75. No abril do mês passado, no dia 17, chegava a R$ 22,25. Entrou o mês, primeiro dia 4 de maio, chegando a R$ 20,25 e nesse dia 16, valores abaixo de R$ 20 a saca. A R$ 19,75 a saca é o registro que se tem para o milho no estado de Goiás. As perdas também aparecem no mais curto prazo, mostrando que não tem muita reação não do mercado em relação ao milho em Goiás na última semana. Isso se deve também a uma expectativa de um clima um pouco melhor para o estado e, mais uma vez, os números da Conab, do levantamento, mostrando Goiás com safra cheia. Observe que no dia 10 de maio, o valor era de R$ 20,25, mantinha esse valor no dia 11, no dia 12, nesse dia 15 já recuava bem para R$ 19,75, entrou a semana com um novo patamar mais baixo de valores e mantém esse R$ 19,75 nesta terça-feira. Mesmo o movimento de queda é visto para o estado de Mato Grosso do Sul. A gente analisa primeiro o que aconteceu com o mercado nos últimos 60 dias e depois um período mais curto, na última semana. Vamos aos números então? A gente começa trazendo o destaque dos últimos 2 meses para o mercado do milho em Mato Grosso do Sul. Veja que no dia 15 de março o preço médio no estado era de R$ 24,50 a saca. Logo no mês seguinte, no dia 26 de abril, a cotação já caiu para baixo da casa dos R$ 20, na data fechando a R$ 19,50. Este patamar se repetia até o início do mês de maio, quando no dia 2 também fechava desta forma. No dia 8 do mês, cotação subiu um pouquinho, vindo para R$ 20,25 a saca, patamar que se mantém até hoje, dia 16 do mês. Com isso, em 60 dias, há uma queda superior a 17% no mercado do milho sul-mato-grossense. Agora a gente acompanha com detalhes o que aconteceu nos últimos dias. Há alguma oscilação, mas ela é pequena. Vamos aos números então. Veja que no dia 10 de maio, cotação no estado era de R$ 20,50 a saca. Até o dia 12 do mês, cotação se manteve assim, quando no dia 15, segunda-feira desta semana, já abriu a semana em baixa, fechando no dia R$ 20,25. Na data atual, 16, terça-feira, cotação se mantém a mesma em R$ 20,25. Com isso, em 5 dias, há uma queda de 25 centavos no valor da saca em Mato Grosso do Sul. Nos últimos 60 dias, houve queda também no estado do Mato Grosso, tendo um registro de 25,55% de recuo. Vamos aos números nesse intervalo, porque no dia 15 de março eram R$ 22,50. A linha de queda no Mato Grosso é mais expressiva, você vê que já entra em abril abaixo de R$ 20 por saca, R$ 19 a saca. No dia 27 do mês passado, R$ 17,50. 4 de maio estava em R$ 17 a saca e nesse dia 16 de maio, R$ 16,75, 25,55% de queda para os valores negociados com a saca de milho no Mato Grosso. No mais curto prazo, uma semana, também tem recuo para o estado, esse recuo é bastante expressivo. Mato Grosso deve bater um novo recorde de produção. No dia 10 de maio tinha um valor de R$ 17,50, no dia 11 caiu a R$ 17,25, mantinha esse valor no dia 12. Nesta segunda-feira, 15, chegava a R$ 16,75, com um novo recuo, e nesse dia 16, por enquanto, vai mantendo esse valor, R$ 16,75 a saca. Queda de 4,28% para a saca de milho no Mato Grosso.
Algumas áreas produtoras de milho, segunda safra da região centro-sul do Brasil, já vêm apresentando declínio da umidade do solo, que traz um alerta ao produtor rural. Há expectativa de chuvas, no entanto, e elas devem vir nesta semana. Quem traz os detalhes para a gente da previsão e fala quais estados vão ser mais beneficiados é a Nadiara. Acompanhe. Nos últimos dias, tivemos a passagem de uma frente fria pelo centro-sul do país. Esse sistema até conseguiu organizar um pouco mais a umidade da Amazônia sobre o sudeste e centro-oeste, trazendo chuvas pontuais. Inclusive, de ontem para hoje, choveu mais de 60 milímetros em Diamantino, no Mato Grosso. Esse volume é superior a toda a média do mês de maio. Só que é uma chuva bem mal distribuída. Não são todas as regiões que vêm recebendo chuva forte e abrangente. Por isso, a umidade no solo está em declínio, principalmente aqui no interior do centro-oeste e partes do sudeste. O solo encontra-se bastante encharcado entre o sul, São Paulo e Mato Grosso do Sul, onde a chuva tem sido mais frequente e também com volumes mais expressivos. Especialmente no Rio Grande do Sul, durante os últimos dias choveu muito forte ou ocorreu até transtorno por causa do excesso de chuva. Agora, para os próximos 5 dias, a expectativa é de retorno da chuva forte. Esse deve ser o último episódio de chuva forte desse período úmido sobre o centro-sul do Brasil, e o volume de água será bastante expressivo já a partir desta quinta-feira, aqui entre o norte do Paraná, São Paulo, partes do sul e Triângulo Mineiro, sul de Goiás e interior de Mato Grosso do Sul. Deve chover mais de 50 milímetros nas áreas mais atingidas. Esse volume em algumas cidades pode ser ainda maior e é uma chuva que garante recuperação da umidade no solo nas áreas mais secas, mas também pode trazer problemas para as atividades no campo. Sobre o interior da região sul, o volume de água será um pouco menor. O volume varia em torno de 15 milímetros em 5 dias. Sobre o interior mato-grossense, norte de Goiás e norte de Minas Gerais, até ocorrem alguns episódios de chuva, mas é uma chuva bem mais mal distribuída. Ao longo do segundo período, entre os dias 21 e 26 do mês de maio, aí a chuva já começa a reduzir no interior do Brasil, o que é normal para esta época do ano. Ainda vai chover de forma generalizada sobre o sul, partes de São Paulo, sul de Minas Gerais e algumas áreas aqui do centro-oeste, só que é uma chuva de baixo volume acumulado. E no terceiro período, que vai do dia 26 ao dia 31 de maio, o tempo seco ganha cada vez mais intensidade entre o centro-oeste e o sudeste e a chuva volta com mais força para o extremo sul do Brasil. Neste período são esperados mais de 50 milímetros para o interior gaúcho. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! Até daqui a pouco, Nadiara, vamos saber como é que vem o milho agora negociado no mercado futuro brasileiro. Nós temos aqui os números, mostram poucos contratos negociados, apenas a posição de setembro mostra alguma referência, porque vem com 1.460 contratos negociados. O volume normalmente é baixo e vem agora com R$ 26,78 a saca de 60 quilos. Representa uma queda de 0,52% para essa posição, setembro que precifica a entrada da segunda safra brasileira. Novembro e janeiro tem até números no campo positivo, mas não tem números de contrato suficiente para trazer qualquer referência para o mercado. E a gente vai para um rápido intervalo. No próximo bloco, o assunto é café. Você vai ver como está o andamento da colheita no estado do Paraná. Você ainda tem os destaques em relação à produção de soja em alguns dos principais países produtores e exportadores no mundo. Nós vamos para o intervalo e voltamos já. O Agricultura BR traz agora os destaques do café, começando pelo café robusta. E a gente lembra que sobre este setor, na última semana, o governo federal aprovou a importação do grão verde de outras origens aqui para o Brasil, em especial o grão do Vietnã. Isso trouxe bastante movimentação no mercado. A gente acompanha agora como que o valor da saca de 60 quilos do café Conilon tem sido negociada no estado capixaba. Veja conosco na sua tela o mercado, de acordo com a apuração do CPEA. Os últimos dias têm sido de estabilidade. O último dia 15 de maio trouxe o valor de R$ 407,34. O mercado se mantém estável assim já desde o fim da semana passada. Mas no acumulado deste mês de maio, o mercado vem com alta passa de 4%. Mesmo, curiosamente, o setor enfrentando agora a fase de colheita, tanto em Rondônia quanto no Espírito Santo, que acaba trazendo mais oferta do produto para o cenário nacional.
O café robusta vem perdendo no cenário internacional, vem cedendo os valores negociados na Bolsa de Londres, inclusive com poucas posições no curto prazo, mantendo o piso de $2.000 por tonelada. Vamos saber como é que vem os negócios hoje. Temos aqui nova queda e nenhuma posição na marca de $2.000 no curto prazo. Posição de julho vem com queda de 0,25%, $1.964 a tonelada. Setembro, recuo de 0,20% a $1.985 por tonelada, e novembro perde 0,70% a $1.983 por tonelada, novo dia de queda para o café robusta no cenário internacional. O assunto segue sendo café, em especial nos estados que já deram início à colheita. Muitos deles já começaram esse processo. O Espírito Santo fez lançamento oficial da colheita. No sul de Minas, o arábica também começou a ser colhida. E Rondônia, que também cultiva o conilon, ou robusta, está mais avançado nesse processo. Quem fala como é que fica o clima para as áreas de produção de café para quem está trabalhando no campo é a Nadiara Pereira. Nos próximos dias, o destaque é o retorno da chuva forte para o centro-sul do Brasil. Uma chuva até atípica para esta época do ano, já que o mês de maio é marcado pelo aumento do tempo seco, principalmente no sudeste e centro-oeste. Ao longo desses próximos 5 dias, há previsão para altos volumes de água entre o norte paranaense, interior de São Paulo, sul e Triângulo Mineiro e também algumas áreas de Mato Grosso do Sul e sul de Goiás. Aquelas áreas que já iniciaram a colheita do café arábica no norte do Paraná, norte de São Paulo e sul de Minas Gerais podem ter problemas com excesso de umidade neste período. Também vai chover sobre o estado de Rondônia e também no Espírito Santo, áreas de café conilon, só que será uma chuva mais isolada e com menor volume acumulado, então não chega a atrapalhar muito as atividades de colheita e secagem dos grãos. No decorrer do segundo período, entre os dias 21 e 26 de maio, o tempo seco ganha mais força sobre o interior do Brasil e a chuva diminui um pouco aqui sobre o sudeste e também sobre o norte paranaense, mas ainda assim ocorrem episódios de chuva nas principais áreas produtoras de café arábica. No estado de Rondônia e no Espírito Santo, assim também como nas áreas produtoras da Bahia, se chover serão pancadas bem isoladas e de baixos acumulados que não impactam muito nas atividades de colheita. E no terceiro período, entre os dias 26 e 31 de maio, o tempo seco ganha mais intensidade no interior do sudeste, deve beneficiar as atividades de colheita e secagem de grãos do café e deve chover de forma isolada com baixo acumulado sobre o norte paranaense, partes do Espírito Santo, Rondônia e também no extremo sul da Bahia. No interior da Bahia, o tempo seco continua se intensificando cada vez mais e a situação é crítica por causa da falta de umidade no solo. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! E a colheita do café arábica já começou também, mas de maneira tímida no Brasil. O estado do Paraná avançou em 2 pontos percentuais na última semana. Veja comigo na sua tela os dados da Secretaria de Agricultura do Estado. Veja que a colheita começou lá atrás, na primeira semana do mês de maio. No dia 2, alcançava 1% da área em produção. Até o dia 8 do mês, tinha 3% de área colhida e agora, até o último dia 15, 5%. Avanço tímido, mas que já começa a colocar um pouco do grão no mercado. O estado possui 46 mil hectares de pés de café em produção, que nessa safra devem render, segundo o governo do estado, 26,86 sacas de 60 quilos por hectare. A expectativa de produção é de 1.236.000 sacas de 60 quilos. Lembrando que o estado do Paraná, nesse ano, passa por bienalidade positiva para a variedade, que é uma característica nacional do café arábica, enquanto outros estados enfrentam um ano de baixa produtividade do grão. Ainda falando sobre as áreas de café arábica no estado paranaense, vamos acompanhar como estão as condições delas. Veja que 93% da área em produção apresenta boas condições, 6% condições médias e 1% tem uma condição ruim, provavelmente afetada pelas geadas de cerca de 2 semanas atrás que o estado enfrentou. A Conab apresenta na quinta-feira desta semana sua nova previsão de safra para o setor do café aqui no Brasil e todos os dados, é claro, você acompanha aqui no Agricultura BR.
E a gente fala agora sobre o mercado do café arábica no Brasil, tomando como base os preços negociados no estado de São Paulo. Veja comigo na sua tela o que mostra o CPEA e os valores pagos nestes últimos dias. Essa última segunda-feira, 15 de maio, trouxe o valor da saca de 60 quilos do café arábica tipo 6, classificação bebida dura para melhor, para R$ 451,94. Foi uma queda expressiva no dia de quase 1%, levando agora o mês de maio a registrar baixa de 1,25% na comparação com o mês passado. Acompanhe agora conosco como é que vem a referência para o café arábica internacional, negócios na Bolsa de Nova York, que tem cedido, segue cedendo no dia de hoje. Isso aqui acontece mais uma vez, nós tivemos uma atualização dos estoques, novos estoques foram atualizados nos Estados Unidos e apareceu mais café por lá. Isso vem pressionando o mercado. Posição de julho perde 1,27%, $1,31 por libra-peso. Setembro, $1,34 a libra-peso, queda de 1,21%. Dezembro, negócios a $1,37 a libra-peso, com recuo de 1,14%. Então, o cenário para o café arábica, ele vem com uma colheita do café no Brasil, que ainda que Minas Gerais esteja em bienalidade negativa, deve ter uma boa safra, tem esse estoque maior nos Estados Unidos e ainda para completar essa queda que você está vendo aqui em Nova York, que é influenciado por esses dois fatores que eu falei, tem o dólar cedendo no país e isso faz com que os valores pagos em reais, sacas em reais aqui no Brasil estejam cada vez mais baixos. E veja no próximo bloco que o Brasil lidera o ranking de aumento de produtividade agrícola anual entre os países produtores do mundo. Você vai ver também as informações sobre o mercado do trigo daqui a pouco no Agricultura BR, que vai para o intervalo e volta já. Um estudo feito pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos mostrou que o Brasil é um dos países onde a produtividade agrícola mais cresce por ano. Um estudo mostrou que o Brasil liderou essa lista entre os anos de 2006 e 2010, considerando toda a produtividade agrícola da agricultura e pecuária do país, também comparando com os custos de produção. A gente vai ver na tela agora quais foram os 3 países que alcançaram o topo desta lista. Em primeiro lugar é o Brasil, que teve um aumento de 4,3% ao ano entre os anos de 2006 a 2010. A China apareceu em segundo lugar com crescimento agrícola anual de 3,3% e o Chile com 3,1%. Esse dado do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos trouxe também o crescimento na produtividade agrícola do Brasil em anos passados, para a gente ver o quanto que o país evoluiu nestes últimos períodos. O melhor avanço em tecnologia e maior abertura do produtor em conhecer essas ferramentas novas tem garantido um avanço da produtividade ano a ano. Veja, portanto, que esse estudo mostrou que entre 1975 e 2015, a produtividade agrícola do Brasil cresceu 3,6% a cada ano e durante a década de 2000, foi crescimento de 4,1%. O resultado da pesquisa foi divulgado aqui no Brasil na última sexta-feira, dia 12 de maio, pelo Ministério da Agricultura. A pasta, o Ministério, afirma que o aumento da produtividade agrícola aqui no país refletiu em um maior aumento, é claro, da produção do grão no país e trazendo mais oferta do cereal e dos outros grãos para a população brasileira, isso refletindo numa queda dos preços para, em especial, os grãos de alimentação humana. E a gente fala agora a respeito do mercado do trigo aqui no Brasil, setor que está enfrentando agora valores um pouquinho mais elevados
mesmo diante da iniciação dos trabalhos de plantio de uma safra que vai ser menor. Vamos acompanhar os preços, então, de acordo com o CPEA, começando pelo estado do Paraná. Veja que essa última segunda-feira, 15 de maio, trouxe o preço da tonelada do trigo tipo pão ou melhorador para R$ 611,39. Foi uma queda de 0,45% no dia. Os valores por lá estavam até então estáveis e agora, com essa queda forte do início dessa semana, agora ficam bem próximos ao fechamento do mês anterior. Podemos mudar a tela agora para trazer em destaque o Rio Grande do Sul. O mercado por lá tem oscilado com mais frequência. Essa última segunda-feira também foi de baixa. O valor da tonelada do trigo tipo brando fechou a R$ 526,18. No estado gaúcho, no entanto, há uma elevação na cotação na comparação com o fechamento do mês passado. Ela chega a 1,7%. Bom, a situação do trigo é de uma expectativa de aumento nos estoques que já vem aumentando nas últimas temporadas. O cenário internacional é de um estoque maior ainda na temporada 2017-2018, mesmo com uma redução global na produção. Vamos saber como é que vem o trigo sendo negociado na Bolsa de Chicago. Nova queda para os negócios com trigo. Observe que a posição de julho vem a $4,20 por bushel, uma queda de 0,70%. Setembro, $4,35, queda de 0,68%. Dezembro, queda de 0,43%, $4,56 o bushel. Os negócios neste momento são os mais baixos do dia, mostrando toda essa pressão negativa que há sobre os negócios com o cereal. E no próximo bloco a gente fala de feijão. Você vai conhecer duas novas variedades do grão que foram lançadas pelo IAC, o Instituto Agronômico de Campinas, que trazem um alto valor agregado. Também tem as últimas informações a respeito do mercado da soja daqui a pouco no Agricultura BR. E o Agricultura BR destaca agora a participação do telespectador, participação do público no quadro Somos Todos Produtores. E tem muita gente que participa pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Twitter e também pelo YouTube. E nós trazíamos nesta última segunda-feira a informação a respeito do ministro de Minas e Energia, que disse que não é a favor de se taxar o etanol que está entrando no Brasil dos Estados Unidos, etanol à base de milho, porque os Estados Unidos podem retalhar o Brasil, fazer uma retaliação. Outro fato é que ele diz que precisa ter algum tipo de proteção aqui no país para a produção de etanol à base de cana-de-açúcar. Teve gente que compartilhou a sua opinião sobre este assunto. A gente vai ler na tela agora o que disse o Luiz Mariano via YouTube. Com essa importação sem taxa, inviabiliza a produção interna e acaba com a competitividade entre etanol e gasolina. Fora que o etanol de cana-de-açúcar, comparado ao etanol de milho, é de longe mais sustentável. 1 hectare rende 90 toneladas de cana e produz entre 7.000 e 8.000 litros de etanol, enquanto o de milho produz em 1 hectare entre 15 e 20 toneladas. Isso dá, no final das contas, 3.500 litros de etanol. Tá aí o comentário, então, do Luiz Mariano a respeito de toda essa situação agora envolvendo a importação de etanol dos Estados Unidos pelo Brasil. Por aqui a gente fala agora sobre feijão. Vamos saber com a Nadiara Pereira o que deve acontecer com o clima para as áreas produtoras do grão. Lembrando, há cerca de 2 semanas, o estado do Paraná, grande produtor do grão aqui no Brasil, sofreu com geadas. Essas geadas derrubaram bastante a produtividade de algumas lavouras do grão. Há previsão de nova geada vindo por aí. Atenção, produtor da região sul do país. A Nadiara traz os detalhes. Para esta semana, a previsão é de retorno da chuva forte para algumas áreas produtoras do centro-sul do Brasil. Os maiores volumes de água devem atingir principalmente Paraná, São Paulo, Sul e Triângulo Mineiro, sul de Goiás e também interior de Mato Grosso do Sul.
Após a passagem destas áreas de instabilidade, teremos a entrada de uma intensa onda de frio, que deve derrubar as temperaturas no centro-sul do Brasil, especialmente entre o final de semana e o início da próxima semana. As temperaturas mínimas, médias, não devem cair tanto. A gente observa aqui mínima, médio em torno de 6 graus nas serras gaúcha e catarinense, 8 graus no interior gaúcho, também 12 graus aqui na faixa leste de São Paulo e sul de Minas Gerais. Só que essa é uma temperatura média para o período, então teremos sim declínio maior das temperaturas em alguns momentos, especialmente no dia 21 deste mês. Para o segundo período, a expectativa é de chuva ainda sobre partes do centro-sul, mas chuva de baixo volume acumulado que deve ocorrer mais para o decorrer da próxima semana. O declínio da temperatura continua, o início da próxima semana deve ser bastante frio sobre o interior da região sul e é especialmente no dia 22, agora do mês de maio, que aumenta o risco para a ocorrência de geadas em algumas áreas. Essa geada ela deve ocorrer principalmente em áreas serranas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e também para as regiões do Planalto Paranaense. E é nestas áreas mais altas do Paraná que aumenta o risco para que a geada atinja algumas lavouras de feijão, como ocorreu no final do mês de abril, especialmente no dia 28 de abril, onde as geadas atingiram algumas lavouras de feijão do sudoeste paranaense. Como eu falei anteriormente, essa é uma temperatura mínima média para o período do dia 21 ao dia 26 do mês de maio, então significa que as temperaturas vão ficar bastante baixas neste período, só que o valor dessa temperatura mínima pode ser ainda mais baixo em algumas cidades isoladas e é por isso que há risco de geada, especialmente no dia 22. No terceiro período, a chuva retorna com um pouco mais de intensidade para o interior do Rio Grande do Sul e ocorrem ainda pancadas entre Paraná, partes do Sudeste e também Mato Grosso do Sul, só que uma chuva de baixo volume acumulado. Neste período, as temperaturas já sobem um pouco mais e o risco de geadas diminui. As mínimas médias ficam em torno de 10 graus nas regiões serranas do sul e em torno de 12 graus no sul de Minas Gerais. Hoje eu encerro por aqui minha participação, mas amanhã eu volto com mais informações do tempo aqui no Agricultura BR. Até lá! Obrigada, Nadiara. Até amanhã. E por aqui a gente segue destacando o feijão. Isso porque o IAC, Instituto Agronômico de Campinas, lançou 2 novas variedades de feijão de grãos especiais. É o IAC Nuance e a variedade IAC Tigre. Essas 2 variedades possuem uma ótima aceitação no exterior e abrem uma possibilidade de negócios para o Brasil, com os Estados Unidos e também a Europa. Você acompanha com a gente na tela agora quais são as características dessas 2 novas variedades de feijão de grãos especiais. Veja que a IAC Nuance possui uma alta produtividade, que pode alcançar até 68,8 sacas de 60 quilos por hectare. A variedade possui um ciclo precoce de 70 a 75 dias entre plantio e colheita e possui um formato arredondado. Aqui no Brasil já são encontrados feijoeiros desta variedade, mas eles são provenientes de outros países, portanto essa é a primeira vez que o grão é registrado no Brasil através do Ministério da Agricultura. Já a variedade IAC Tigre, esta sim é novidade para o mercado do país e ela chega para trazer um suspiro ao setor do feijão aqui no Brasil, assim como foi o feijão carioca introduzido no país na década de 70. Acompanhe comigo na sua tela agora as características dessa nova variedade de feijão lançada pelo Instituto Agronômico de Campinas. A IAC Tigre, portanto, também tem uma alta produtividade, aliás, maior ainda do que a Nuance, é de 73 sacas de 60 quilos por hectare. O ciclo da variedade, no entanto, é semi-precoce, é um pouco mais extenso que a anterior, é de até 85 dias entre plantio e colheita e possui pontos de cor marrom. A diferença entre a IAC Tigre e o feijão carioca é esse nuance na sua coloração. A gente vai acompanhar na tela agora umas imagens que mostram como é a aparência destes grãos de feijão. Essa que você vê na tela agora é o IAC Tigre, que possui pontos marrons. Já essa segunda é o IAC Nuance, está aí a aparência, portanto, desses novos grãos de feijão que começam a ser disponibilizados pelo Instituto Agronômico de Campinas. Mais informações sobre eles e outras variedades também que a instituição desenvolve, você acompanha pelo site, é o iac.sp.gov.br.
Destaques agora para a soja no Agricultura BR, e até respondendo alguns colegas aqui de trabalho e outros jornalistas de outras emissoras e também jornais, a respeito da soja norte-americana. Olha só, a gente tem mostrado muito mais a soja no Brasil, as expectativas sobre a soja no Brasil, porque é a safra que está fechando e é aquela que tem a maior expectativa de comercialização. Mas, evidente, nós trouxemos também na última semana, assim que os dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos foram divulgados, os números do próprio Estados Unidos. Em relação à safra norte-americana, apesar de ter uma área maior, a expectativa da safra dos Estados Unidos é de ser ligeiramente menor que os 117 milhões 210 mil toneladas que foram produzidas na temporada 16-17. Deve ficar na casa de 115 milhões de toneladas, e eu lembro que essa safra já está sendo cultivada, chegou a 32% no último domingo, de acordo com o relatório de acompanhamento de lavouras apresentados nesta última segunda-feira. Mas vamos ver os mapas de produção. Os números são do Departamento de Agricultura americano, mostram que a temporada 14-15 teve produção de 106 milhões 880 mil toneladas, 15-16 praticamente repete essa produção, 106 milhões 860 mil, a 16-17 chegam aos históricos 117 milhões 210 mil toneladas, e a 17-18, primeira estimativa, 115 milhões e 900 mil toneladas da oleaginosa. Quem sobe nessa expectativa para a temporada 17-18 dos Estados Unidos são os estoques norte-americanos, que ficam acima de 13 milhões de toneladas. Por outro lado, ali ficou para a temporada atual, 16-17, ficou abaixo de 12 milhões, o que foi visto como positivo pelo mercado, porque foi exatamente aquilo que os operadores aguardavam. Veja os dados, nós temos aqui a temporada 14-15, que tinha um estoque final de 5 milhões 190 mil toneladas, 15-16, 5 milhões 350 mil toneladas, a 16-17 devendo encerrar com 11 milhões 850 mil toneladas, e a 17-18 com 13 milhões e 80 mil toneladas. Apesar de ser um número maior, esse número não é considerado muito ruim pelos operadores de mercado em relação àquilo que pode impactar sobre os negócios, porque é a primeira estimativa e ela tende, inclusive, a ser reduzida durante os próximos levantamentos que são apresentados mensalmente pelo Departamento de Agricultura norte-americano. O último dado agora mostra as exportações dos Estados Unidos, que devem aumentar. Vejam aqui os dados, temporada 14, eles exportaram 50 milhões 140 mil toneladas, 15-16, 52 milhões 690 mil, 16-17, 55 milhões 790 mil, a 16-17 teve dado reformado, ela estava até abril sendo estimada a 55 milhões 110 mil, subiu a estimativa. A 17-18 deve ser recorde para os americanos, com 58 milhões 510 mil toneladas. Eu lembro que a exportação aqui dos Estados Unidos na 17-18 deve chegar a 58 milhões 510 mil toneladas, mas a brasileira deve superar a marca de 63 milhões de toneladas, chegando a 63 milhões e 500 mil toneladas de soja sendo exportadas. Lembrando que a China deve importar 93 milhões de toneladas. Minuto final do Agricultura BR, você acompanha com a gente a soja em Chicago mais uma vez e também o dólar aqui no Brasil. Soja em Chicago vinha operando em alta na manhã de hoje, vamos acompanhar os negócios de agora então. Os negócios seguem sim em campo positivo, soja para julho vem a $9,69 por bushel, com alta de 0,44%. A de agosto vem a $9,69 da mesma forma, com alta um pouquinho menor, de alta de 0,28%. E a soja para setembro sobe agora 0,20%, vindo a $9,64 mais 75 por bushel. O mercado da soja em Chicago tem alguns fatores negativos para não estar subindo, mas um deles que impacta bem os negócios na Bolsa
tem a ver com o dólar frente a todo mundo que vem se desvalorizando, tornando a soja americana mais competitiva no mercado. E a baixa comercialização aqui no Brasil. Dólar, por falar em queda, Juliana, vem caindo aqui no país também, vem abaixo de 3,10, vinha a 3,9 há pouco tempo, segue a 3,9, agora é um 3,9 mais baixo ainda, que agora ele começa a ameaçar a perder a marca de 3,9. Vem a R$ 3,09 mais 3, valor de referência para o dólar, queda de 0,48%. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia mais uma vez e a gente se vê na próxima. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.